Aleluia, aleluia e aleluia. Muito bom dia, videira, vinha, muito bom dia a todos os irmãos que nos acompanham diariamente no Drops da Videira. Uma gota da Palavra de Deus no seu dia. Muito bem-vindo, Michele Almeida, Juliana, sempre presente, a Tereza Almeida, Fabiano, de Goiânia, do Grupo Vilela. Bom dia a todos os irmãos. Agenda essa live aí com o Fabiano, diretor do Grupo Vilela Brasil. Nós vamos falar no dia 14 ou 15 de maio sobre gestão da crise. Se você acha que a crise vai ser um grande problema, pode ser uma grande oportunidade para você. Bom dia, Videira Aruará, uau, aleluia. Videira Felisburgo, a nossa irmã Eusamar, aleluia. Isabel, sejam todos bem-vindos, irmãos. É uma alegria estar com vocês aqui hoje. 10 horas e 1 minuto, lá em Brasília, para onde nós vamos em alguns minutos, porque nós vamos conversar com o nosso irmão e deputado federal Lucas Gonzalez. Brasília está no centro das atenções. Hoje será nomeado ministro da Justiça, novo ministro da Justiça, novo diretor-geral da Polícia Federal. E eu já quero trazer para você aqui, em primeira mão, que o ministro é um servo de Deus, pastor presbiteriano, vai ocupar a cadeira do antigo ministro Sérgio Moro. Um homem de Deus, que coisa, hein? Um pastor presbiteriano. Deus está governando essa nação. O Senhor é Deus. Independente do seu partido político, independente da sua doutrinação político-partidária, nós queremos falar aqui da palavra de Deus e queremos nos posicionar em favor do reino do Senhor. Então, eu quero declarar sobre a sua vida, declarar sobre a vida de cada um dos irmãos, graça e favor nos sejam multiplicados. Vamos orar? Ao louvor. Esse é o nosso Deus. Pegue aí as suas anotações. Eu já peguei aqui a minha, Ontem tivemos uma live tremenda com o pastor Adrian Hamilton. Ele falou 7 pontos poderosos para nós aqui ontem e vai estar disponível lá no nosso canal Videira MGTV não azemarfreitas.tv, estará lá. Ou a Márcia de Volta Redonda, seja bem-vindo. Videira Londrina está aqui também, pastor Eric e pastora Verônica. Maravilha. Hoje, por sinal, a pastora Verônica e a pastora Juliana, lá dos Estados Unidos, vão fazer uma live que eu recomendo, chamada Luto Materno. Ambas pastoras perderam seus filhos e uma experiência que vale a pena nós ouvirmos para podermos abençoar outros, amém? Bem, eu gostaria então de orar com você e gostaria de compartilhar. O deputado Lucas Gonzalez me ligou, disse que por conta da nomeação do ministro, ele terá um compromisso em breve, então não vai poder ficar o tempo todo conosco, mas nós vamos chamá-lo já já. Videira Lisboa, Portugal, uau, aí do nosso pastor e amigo Felipe. Pastor Lucas já está aqui conosco, nós vamos orar e chamá-lo em breve para participar aqui conosco ao vivo, para você poder fazer perguntas e também sermos mais abençoados, amém? Senhor, nós queremos te dar graças por esse dia, queremos abençoar cada irmão, cada irmã que ouve-nos agora, mas também nos ouvirá, Senhor, depois através desta ferramenta do Instagram.
Que a graça poderosa de Cristo nos traga luz, revelação e favor nesse assunto tão importante, Senhor, que é a política e o cristão, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Vamos chamar o nosso deputado aqui, Lucas Gonzalez. Maravilha de Deus, chamando o deputado Lucas Gonzalez. E você pode também fazer suas perguntas. Bom dia, deputado. Bom dia, pastor Azemar, bom dia a cada um dos que estão nos prestigiando aqui nessa live. Que honra, viu? Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estarmos juntos aqui na live. A alegria é nossa, deputado, e o prazer é nosso de poder ter um irmão, um servo de Deus, sentado numa das cadeiras aí, numa das 500 e quantas cadeiras aí de Brasília? São 513 deputados, 53 de Minas Gerais. Olha, 513, 53 de Minas Gerais. Então temos 10% aí da Câmara. Minas tem a segunda maior bancada, né? A Câmara dos Deputados é proporcional à população de cada estado. São Paulo é o estado mais populoso, tem mais deputados, depois Minas Gerais, com 53 deputados, e aí em diante. Então, a proporcionalidade aí das cadeiras depende da quantidade de eleitores de cada estado. Exatamente. Ó, nós vamos aqui, quer dizer para o irmão, em primeiro lugar, que nós somos aqui leigos aí na política. Então, nós estamos compartilhando para poder receber instrução e sabedoria e também compartilhar com o irmão a respeito de algumas perguntas que nós queremos saber daí de Brasília e desse encargo, né? Eu gostaria... Viu, pastor? Meu primeiro ano de mandato, minha primeira experiência política, então também sou um aprendiz aqui nessa questão pública, né? Então, é seu primeiro mandato como deputado ou primeiro mandato político? Primeiro mandato político. Eu venho da iniciativa privada, minha experiência profissional 100% na iniciativa privada, empresa familiar, né, fundada pelos meus avós, 54 anos atrás, onde eu trabalhei por quase 12 anos da minha vida, e também sou pastor voluntário da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, e depois o Senhor me direcionou nesse caminho, né, nessa caminhada política, foi abrindo as portas, fez um caminho no deserto, como diz a Bíblia, ele que faz o caminho, ele quem guia os nossos passos por caminho de justiça, e aqui estou hoje, direto do gabinete aqui em Brasília, até mostro aqui para o pessoal que tiver curiosidade, o gabinete é pequeno, aqui é uma mesa, né, algumas cadeiras aqui, ali alguns livros, aqui atrás o mapa de Minas, e ali a portinha, do lado de lá um espaço semelhante a esse, onde fica aqui a equipe, e a maioria está de home office em função aí do Covid-19. Pois o deputado, me diga uma coisa, a sua primeira experiência política e você já foi direto para a Câmara dos Deputados? É um milagre, né? A gente não explica milagre de Deus, né? A gente só vive, né? Isso é muito forte. E, de fato, a minha eleição foi um milagre, eu reconheço isso diariamente. E foi a mão de Deus mesmo que me permitiu estar aqui hoje. E me diga uma coisa, o irmão disse que veio da iniciativa privada, conhecemos aqui a sua empresa, da sua família em Belo Horizonte, é gente muito séria. Seu pai é pastor também, né? Também. Seu pai, pastor Sandro Gonzalez, se eu não me engano, né? Exatamente, pastor. Não conheço seu pai pessoalmente, mas o testemunho dele é maior do que a sua própria pessoa, porque o que eu ouço dizer bem do trabalho evangelístico do seu pai, com as carretas, não é? Evangelísticas aí nos municípios de Minas Gerais, é uma coisa de longas datas, não é isso? Verdade. Desde 97, meu pai sempre teve essa paixão no coração por evangelismo. E desde 97, então, que a gente rodou muitos anos o estado de Minas, o Brasil inteiro, na verdade, promovendo campanhas evangelísticas nas praças das cidades, né? Depois disso, algumas coisas mudaram, né? Ele direcionou mais o ministério pastoral também, de uma igreja local, e passou
essa chama aí para outros evangelistas, né? Mas fomos os pioneiros nesse trabalho em Minas Gerais, em especial. Eu quero, inclusive, incentivar. Nós vamos fazer um treinamento evangelístico aqui. Nós temos muito interesse de trabalhar com o evangelismo, ainda mais em todos esses municípios, 853 municípios, e tem município, né, deputado, que não tem uma igreja evangélica em Minas Gerais. Minas tem muitos municípios muito pequenos, né? Muito pobres, muito pequenos, assim, muito esquecidos, né? E qualquer tipo de ação evangelística, solidária, generosa, né, que vai de encontro ao coração das pessoas, é uma ação sensacional, né? Uma ação que as pessoas se quebrantam mesmo, entregam suas vidas para Jesus, reconhecem, né? Então, é um trabalho assim, muito bonito. Me diga uma coisa, o irmão disse que é pastor também, voluntário, na Igreja Batista da Lagoinha, aqui em Belo Horizonte. Como que o irmão concilia o ministério pastoral com o trabalho político? Eu fui pastor da igreja local por alguns anos, né? Eu falo bem em breve, minha ordenação, sábado agora eu faço 5 anos de ordenado, pastor. E, Oh, meus parabéns. obrigado. Né? Mas já vinha atuando no ministério já há alguns anos. Antes disso, né? Sempre ajudei muito meu pai no ministério local, na nossa igreja local. E depois da ordenação, assumi a igreja, de fato. Né? Tive uma experiência curta de 3 anos pastoreando a igreja. Muito E bom. depois disso, uma vez reconhecido esse caminho político, eu recuei um pouco na liderança da igreja, entendendo que não seria adequado que o pastor responsável da igreja fosse um candidato. Então, hoje eu sou um pastor auxiliar, né? Componho a mesa de Correto. liderança lá da igreja, participo das reuniões de liderança, né? Mas hoje a minha atuação mais incisiva é o trabalho político. A maior parte do meu tempo eu estou aqui em Brasília ou rodando o interior, mas também sempre a convite de amigos, né, como já tive também na Congresso da Videira, recente. Né? Uhum, Nos conhecemos no Congresso de Pastores lá em Formiga, pastor Alvim. Né? uhum. Tenho assim, muitos convites ainda exercendo esse ministério pastoral, né, de pregar o Evangelho, pregar as boas novas, né, onde os amigos nos dão oportunidade. A gente ainda está aí trabalhando nesse sentido também. Deputado, o irmão falou desse caminho político. Você crê que a vida política ela é também um ministério para o cristão? Já que o nosso tema aqui é o cristão e a política, nós temos aqui um ministério pastoral. Eu sou pastor por chamado e administrador por formação. Mas na videira, nós não conciliamos essas duas funções. Na videira e na vinha, se algum dos nossos pastores quiser desenvolver um trabalho político, ele precisa deixar o ministério. Entendemos que o ministério pastoral ou a função política é também um ministério. O irmão vê o seu trabalho, ou o trabalho do político, como um ministério também na casa de Deus? Vejo como ministério. Né? Não só o trabalho político, mas também o trabalho empresarial, também o trabalho de um advogado, de um professor, o trabalho de um médico. Né? A Bíblia nos ensina que, em Apocalipse capítulo 11, nos ensina que todos os reinos são do Senhor e de Jesus Cristo. Né? E Uhum. Jesus foi tentado no deserto, Satanás falou: olha, todos os reinos te darei se prostrardes e me adorardes. Né? Então, a Uhum. gente percebe claramente, entre a tentação de Jesus no deserto e entre o Apocalipse, há uma transformação dos reinos. Né? E essa transformação dos reinos não envolve somente a salvação das almas, salvação de pessoas, mas a transformação de cultura. E para a gente ter transformação de cultura, nós precisamos encarar como sendo ministério atividades na área da política, da saúde, da educação, das artes, da cultura, da economia e por aí vai.
Ok. Então, eu acredito que nós pensamos da mesma maneira nessa posição. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Ou seja, somos ministros aonde nós estivermos, ministros do Evangelho. O irmão aí em Brasília, eu aqui em Belo Horizonte, a outra irmã na faculdade, na escola, qualquer que seja a função que você desenvolva, nós devemos desenvolver para a glória de Deus. Verdade. Amém. Amém. Essa trajetória, deputado, política, ela tem que ser uma trajetória pensada, planejada. O que que o irmão hoje, como um deputado federal, e aí realmente é muito favor de Deus, o irmão na sua primeira experiência política já foi para uma cadeira aí em Brasília, que são milhares de votos, né? Com quantos mil votos o irmão foi eleito? 64.022. É muito voto, é muito voto. 64.022. É a confiança de muita gente. Então, como que o irmão hoje recomendaria? Porque eu tenho, por exemplo, diversas pessoas no ministério que me perguntam, né, há umas 2 semanas mesmo, aqui na cidade da região metropolitana, um irmão me perguntou, pastor, eu gostaria de ser um vereador, eu gostaria de ser um deputado. Qual a recomendação de alguém que já tem aí um mandato que o irmão daria para alguém ingressar nesse caminho aí político, sendo um cristão? Três recomendações básicas, pastor, e bem breves. A primeira, a convicção do propósito. Né? Se for uma vontade humana, se for um convite de um grupo, se for assim algo passageiro, né? Acho que tem que repensar. Né? Um cristão para entrar na política tem que ter muita convicção desse propósito de Deus na vida dele. Correto. E isso vem com muita paz, isso vem através da confirmação dos nossos pastores, da confirmação da nossa família, não é? Isso é também reconhecido pelo favor de Deus sobre a vida dessa pessoa, abrindo portas, não é? É a convicção do propósito. Segundo, construa uma história. Né? Deus é o Deus do tempo. E algumas pessoas eu vejo, talvez, são muito afoitas em entrar na vida pública, e quando elas vão se apresentar, não tem uma história para contar, né? Não tem algo de realização para contar. As pessoas, quando você conta a sua história, e a sua história é uma história de credibilidade, de caráter, de ética, você não apenas ganha o voto, mas você conquista a confiança. Né? A política está precisando da redenção da confiança. Né? Nós não queremos uma política apenas que as pessoas votem nos políticos. Nós queremos uma política onde as pessoas confiam nos seus representantes. E o cristão tem essa missão de resgatar a importância dessa confiança. Né? Para mim é uma honra muito grande representar 64.022 mineiros. Né? Então, quando você tem uma história, quando você tem algo para compartilhar com as pessoas, da sua história de vida, do seu caráter, da sua integridade, do seu trabalho, você conquista a confiança das pessoas. Né? Isso é muito importante. O candidato cristão deve correr atrás do voto. Ele deve conquistar a confiança. Né? E terceiro, uma questão importante, a nossa política, é a questão do partido. Né? Porque muitos partidos, pastor, têm uma agenda anticristã. Muitos partidos têm pautas anticristãs. Né? Então, o cristão assim, tem que ter uma atenção muito grande para ingressar em um partido. Eu, por exemplo, sou do Partido Novo. Né? Não existe partido perfeito, mas existem partidos que te dão, que te permitem um alinhamento mais fácil dos seus princípios e valores, e também te dão a liberdade de proteger e promover os valores cristãos que nós acreditamos. Ótimo, olha, eu gostei. Propósito, anota aqui tudo, viu, deputado? Ó. Tudo anotadinho aqui, porque isso aqui vira depois material para a gente pensar e ruminar melhor e abençoar os irmãos.
Então, Eu já dei, propósito. rapidamente, eu já dei alguns workshops em algumas igrejas, né, que encaram a política como ministério e às vezes convida a gente para bater um papo com alguns jovens que gostam de política e tudo mais. Estou à disposição também para a gente conversar sobre isso. Às vezes, pessoalmente, alguns jovens se gostam, algumas pessoas se gostam de sua política. A gente tira uma tarde para conversar só sobre isso. Ótimo. Inclusive, o irmão tem algum blog ou rede social que a gente possa acompanhar isso mais de perto, interagir com o deputado? Eu tenho as minhas redes, né? O meu Instagram está aqui, o Lucas V. Gonzalez. Lucas V. Gonzalez também é meu LinkedIn, também é meu Facebook e também é meu Twitter. Eu E tem posto. algum canal, tem canal no YouTube que o irmão coloca vídeos e fala alguma Bem, coisa sobre isso? no YouTube eu coloco mais os meus pronunciamentos aqui na Câmara dos Deputados e as pregações onde as igrejas gravam, às vezes eu coloco no YouTube também. E o meu Uhum. site está passando por uma reformulação, já vai estar, já vai estar, o site está, estamos mexendo no site, já vai estar Ok. pronto também. Ok. Então o irmão falou propósito, quer dizer, a pessoa tem que ter convicção que é Deus que está chamando ela ou ele para essa função ministerial. Quer dizer, Verdade. não é apenas um trabalho, não é apenas algo do imaginário da pessoa, é um propósito divino, um chamamento divino para atuar nessa área tão difícil da sociedade, né? Segunda coisa, construir uma história, quer dizer, algo que foi feito antes desse mandato. Isso também eu gostei. E o partido. Bem, em falando do partido, deputado, o irmão disse a respeito que alguns partidos têm uma agenda anticristã. Fala mais sobre isso. Como que eu consigo? Eu, por exemplo, não sou filiado a nenhum partido, mas como que eu, como um leigo ou um irmão da igreja, pode identificar claramente se um partido tem uma agenda anticristã? Olha, acho que as formas mais fáceis talvez seja o posicionamento partidário a respeito aí de 3 ou 4 temáticas que são muito sensíveis a nós. Né? A Hum, questão pró-vida, por exemplo, né? Contra o aborto, para nós é uma questão importante. A questão da família, para nós é uma questão importante. Né? A questão da ideologia nas escolas, para nós é uma questão importante. A questão das drogas, para nós, é importante. Então, o partido que defende, né, uma doutrinação ideológica nas escolas, um partido que defenda a liberação de drogas, né, um partido que defenda o aborto, claramente, ou que defende a desconfiguração da família, ele claramente tem um posicionamento anticristão. Né? É muito nítido. uhum. Não vê quem não quer. Né? Então, talvez esse seja o primeiro filtro mais fácil de se identificar. Um segundo, Ótimo. o segundo filtro, que já é talvez um pouco mais complexo, mas também importante de avaliar, é também a agenda de corrupção, a agenda de transparência, a agenda de austeridade. Né? O que nós esperamos de um político? Nós esperamos transparência, ética, combate à corrupção, integridade. Né? Eu sei que a política, muitas vezes, nós não temos acesso às informações, né? Mas é fundamental pesquisar, porque nós não queremos estar em um partido político que, ainda que defenda a vida, defenda a família, ele tem um comportamento corrupto, né? Ele tem um comportamento de desvio Uhum. de caráter, de integridade. Então é fundamental também entrar num partido onde você tenha uma certa confiança na conduta de integridade, ética, de caráter de seus membros. Ótimo. Então, eu tenho um filtro aí, vamos dizer, um filtro doutrinário de embasamento, né, desse partido, e eu tenho um filtro aí moral, né, um filtro ético. Então, por exemplo, se eu ler lá na cartilha do partido a respeito de qualquer um desses aspectos que não é pró-vida, ele quer desconstruir
a família, vamos dizer, judaico-cristã, ele é a favor da ideologia de gênero e da liberação das drogas, esse aí eu já descartaria como um político cristão. Já descartaria como um possível Ótimo, partido, carta fora do baralho, né? Assim, não tem opção. ótimo. Porque recentemente eu fui perguntado por um dos membros aqui da igreja que gostaria de trilhar esse caminho. Eu considero que se alguém deseja isso, deve trilhar um caminho, como o caminho do ministério, como o caminho de qualquer profissão, né? Nós devemos estar onde estamos por uma convicção. Então eu disse, olha, você precisa conhecer, mas eu não sabia desses filtros. Isso que o irmão está me dizendo é muito importante para uma orientação pastoral e uma orientação daqueles que querem trilhar esse caminho, porque definitivamente nós precisamos de mais pessoas cheias do Espírito Santo aí em Brasília, aqui em Minas Gerais e nas cidades, porque nós somos sal da terra e luz do mundo. Eu sei que alguns ficam desanimados, abatidos, né, com a política e com a decepção que temos nesta área, mas isso é uma bobagem, ficar decepcionado ou desanimado com isso, porque em todas as áreas da sociedade nós vamos ter esse tipo de sentimento, de frustração, decepção e etc. E a vida não pode parar. E outra coisa, deputado, eu acho durante essa pandemia, e aí eu mesmo mandei várias perguntas para o irmão, a respeito dessa, na minha opinião, tá? De algumas arbitrariedades que estão acontecendo aí por parte de prefeitos e governadores, etc. Até perguntei para o irmão, né? Cadê o Ministério Público desses estados para intervir nesses abusos, na minha opinião, de autoridade que acontecem em determinadas cidades e municípios. Dito isso, eu falei para os irmãos da igreja, vocês estão vendo agora a importância de ter uma representatividade cristã, seja na Câmara Municipal, Estadual, Federal? Então, eu queria que o irmão falasse um pouco sobre essa representatividade. Qual que é o trabalho de um deputado federal representando aí o seu estado diante aí da federação? Primeiro, ressaltar essa importância da esperança, né? A democracia, ela esse sistema político democrático, ela não é perfeito, né? Mas é a melhor dentre os modelos já experimentados no planeta Terra, onde cada cidadão, eleitor, aos 16 anos, tem o seu direito ao voto e de escolher, né? Infelizmente, pastor, muitos alienam a sua consciência, né? Preferem votar em alguém que achar o santinho na rua. Ah, chega esse santinho aqui, vou votar nele. Ah, olhei para esse rosto aqui, é bonito, vou votar nele. Ah, essa pessoa aqui, sei lá, canta bem, vou votar nele. Assim, Uhum. acho que a gente precisa superar isso. É um desafio que nós temos como nação, essa democracia é uma democracia jovem. Nós temos um desafio como nação de amadurecer o senso, a responsabilidade democrática do nosso país, até de respeito a quem pensa diferente de nós, né? É o primeiro ponto. O segundo ponto é o cidadão, ele não deve apenas votar, ele deve acompanhar. E essa não é a nossa cultura. A gente não gosta de política, né? A maioria das pessoas não gostam de política. Eu mesmo, por experiência própria, durante alguns anos da minha juventude, eu nunca acompanhei política, né? Uhum. Tenho vergonha de falar isso. Ali, quando eu fiz 16, 17, 18, 19, 20, eu acompanhava muito pouco o cenário político brasileiro, né? Fui me despertar para isso um pouco mais tarde, com 22, 23 anos, já prestes a me formar na faculdade de Direito. Então, é muito importante. E hoje nós temos um mundo online, a internet, né? Você pode entrar na internet, você pode conferir as informações, né? Cada cidadão pode entrar, por exemplo, no site da Câmara dos Deputados, digitar o meu nome
e ver tudo que eu faço, né? Como que eu votei, como que eu não votei, quanto que eu gasto, quanto que eu não gasto, questionar os meus gastos, comparar os meus gastos com outros parlamentares, se está muito, se está pouco. Né? Tudo é muita transparência. Né? Eu faço questão que as pessoas acompanhem o mandato. Né? É fundamental isso. Né? Porque se a pessoa estiver fazendo um bom trabalho, poxa, nós queremos boas pessoas que continuem fazendo bons trabalhos. Se a pessoa estiver fazendo um mau trabalho, um trabalho muito ruim, nós queremos trocar essa pessoa. E a melhor troca é no voto. Né? Muitas pessoas me mandam mensagens assim: quando vai passar a reforma política? Né? A tão sonhada reforma política. A grande verdade é, pastor, que 90% da população brasileira não sabe o que é reforma política. Né? Nós não temos ideia do que seja reforma política de fato. Né? Quando a gente fala de parlamentarismo ou presidencialismo, quando a gente fala de voto distrital, distrital misto, distritão ou coeficiente eleitoral, como é hoje, ninguém sabe disso. Né? A verdadeira reforma política começa nas urnas, com o voto consciente. Né? Se nós tivermos pessoas éticas, de caráter, íntegras, eleitas pelo povo, pouco importa o modelo político de fato. Né? O que importa são que as pessoas de bem estarão na política. E aí, se é distrital, se é distritão, é uma questão de um método. Né? Mas as pessoas de bem estarão dentro. Né? Então, isso é muito importante. Não adianta nada, pastor, a gente falar assim: nós vamos viajar de carro, nós vamos de navio, nós vamos de avião. Como é que nós vamos viajar? Pouco importa. Se dentro do carro, dentro do navio, dentro do avião, só tiverem maus políticos. Né? Então, a política vai trocar o carro pelo avião, vai trocar o carro pelo navio. Importa muito pouco se lá dentro continuarem políticos corruptos, que não prezam pela transparência, não prezam pela integridade, não prezam pela ética. Então, pouco importa como nós vamos viajar. Importa colocarmos pessoas de bem, éticas, transparentes, íntegras, dentro do carro. E aí depois você vai trocar de carro para avião, de carro para navio. Pouco importa isso. Né? O que importa são as pessoas que estão lá dentro. Eu reitero aqui a esperança, né? O irmão falou assim sobre a esperança na democracia. É um assunto, concordo, é um assunto que há pouco tempo eu acho que o brasileiro ele está mais politizado, ele está mais interessado do que nunca aí na política. A gente pode ver isso nas manifestações, nas redes sociais. Eu também, na minha adolescência e juventude, não me interessava muito. Mas hoje, através aí do Facebook, Instagram e canal do YouTube, a gente escolhe o que quer ver. Eu acho que isso foi uma mudança assim, radical. A eleição do Bolsonaro, do presidente, praticamente foi através das redes sociais, né? E hoje o irmão falou umas coisas interessantes sobre o filtro do partido. Antigamente a gente não escolhia a informação, né? Ela já vinha processada para nós. Mais de 90% dos lares brasileiros têm uma televisão. E a única, ou era rádio ou era televisão, que era a nossa fonte de informação. Então eu não escolhia o que eu queria saber, a informação que eu queria pesquisar. Ela já vinha para mim processada, enlatada, com um viés político partidário. Hoje eu escolho, hoje eu escuto quem é a favor, quem é contra. Então eu acho que o brasileiro, eu vejo isso na minha própria casa, né? Eu tenho 3 filhos, a minha esposa, a minha sogra está comigo nesses dias, e o assunto da semana é o assunto aí de Brasília, né? O ex-ministro Moro, o presidente Bolsonaro, quem é que fez, quem deixou de fazer, enfim. Então, eu acredito que isso dá mais acesso a nós, cidadão, eleitor, a vocês, os políticos, e aí fazer um filtro. O deputado falou de um filtro político partidário. Qual que seria o filtro, então, para eu, eleitor, cidadão, escolher um político? Depende muito do que o senhor
tem como prioridade, né? Hum, Tem pessoas, por exemplo, que têm como prioridade a questão de um alinhamento econômico, né? Um alinhamento de crescimento econômico, geração de emprego, geração de riqueza, né? E aí, no aspecto econômico, temos uma linha assim mais liberal, né, na economia, a qual eu me alinho, inclusive, e tem pessoas que acreditam numa intervenção do Estado na economia, né, de que o Estado deve propiciar esse entendi. crescimento, né? E aí nós damos até o nome de direita e esquerda para essa dicotomia. Então, tem pessoas que essa é a prioridade. Tem pessoas que as pautas morais são prioridade, né? A questão Boa. de drogas, a questão da família, a questão de aborto, né? Então, tem pessoas que têm isso como prioridade. Tem pessoas ainda que prezam muito pelo acesso, né? Então, pouco importa a agenda da pessoa, pouco importa a pauta da pessoa. Tem o WhatsApp dela, se eu vou poder falar com ela quando eu precisar, aquela coisa toda, e aí, pelo acesso ao político. Tem pessoas também que a prioridade é o combate à corrupção, né? Uma pessoa transparente, uma pessoa que promete que vai gastar pouco, né, durante o seu mandato, né, que vai assumir bandeiras de austeridade. Então, a gente tem que colocar em listar, né, o que é a nossa prioridade como cidadão e quem mais se alinha comigo. É verdade, pastor, que é impossível você achar um candidato que se alinhe 100% com você. A única Tá. pessoa que se alinha 100% com você é você mesmo, né? E aí você Uhum. tem que ser candidato e você vota em você, né? Porque, assim, eu sou casado já há 7 anos com a Gabi. E a Aham. gente não concorda com tudo. Né? Às vezes eu quero ir no restaurante, ela quer ir em outro. Né? Às vezes eu quero ver um filme, ela quer ir dormir. Né? Faz Faz parte. parte. Né? Então é impossível a gente concordar 100%. Agora, o que precisa estar em alinhamento são os princípios, são os Amém. valores. Né? Estando esses princípios alinhados, você o candidato e o eleitor estando alinhados os princípios, há uma confiança estabelecida. Né? Então, há um respeito. Né? E aí abre-se uma porta para uma caminhada juntos. Né? O político e o seu soberano, que é o povo. Né? Todo o poder emana do povo. Gostei. Então, por exemplo, nós, aqui no nosso caso, nós estamos falando do cristão e da política. Então, eu como cristão, eu tenho em primeiro lugar esse filtro, né? Esse valor, esse princípio, que é o princípio cristão. Então, esse aí eu posso, se eu entendi o que o deputado disse, a partir desta base, né, que é a visão cristocêntrica, da sociedade, enfim, eu vou definir se eu quero um representante político que é de viés, como disse, de uma pauta econômica, de uma pauta moral, ou, enfim, uma outra pauta. E aí é o que, se eu não me engano, o político chama da sua base eleitoral, né? Que é a sua representatividade. Seria isso? O que o político chama de base eleitoral é basicamente a esfera da sociedade a qual ele sabe navegar. Né? Hum, Por exemplo, eu sou jovem, eu sou advogado de formação, sou empresário, estou há alguns anos no Ministério. Né? Então, eu tenho, por exemplo, muita entrada, navego bem nos mares de pessoas que eu conheço, né? Que eu me relaciono. Né? uhum, Agora, eu tenho mais dificuldade em lugares da sociedade onde eu não tenho experiência, não tenho vivência. Né? Ah, Lucas, vem cá, você vai representar aqui os servidores públicos. Poxa, eu nunca fui servidor público. Ninguém na minha família nunca foi servidor público. Eu não conheço, de fato, os desafios do servidor público. Né? Vem cá, você vai aqui representar, então, sabe? Então, a gente tem esse desafio também, né? de
tentar estar alinhado ao máximo com o seu eleitor. Então deixa eu ver se eu entendi. É claro que o irmão tem essa base é enorme, 64.022 votos. A maioria dessa base, então, ela é uma base empresarial, é uma base das igrejas e é uma base também da área aí do direito, eu imagino, que é onde o irmão teve a sua experiência de vivência. Sim, no meu E caso, né? aí, no seu caso. Então, aí, deixa eu entender uma coisa. Então, eu me especializo, no caso, o irmão, como político, se especializa nessa base ou ele vai abrindo essa base, como o irmão disse aí, para outras áreas? A área, por exemplo, de segurança pública, a polícia militar, a civil, a federal, etc. Ou o político bem-sucedido, ele foca naquela área de atuação, na sua base eleitoral, para representá-la cada vez melhor, por exemplo? Depende do político, né? O político talvez ele tenha necessidade de expandir a sua base, ou ele tenha necessidade de se especializar na sua base. Depende muito do que ele pensa para o futuro, do que a própria base representa. Aí varia de um para o outro, né? A grande questão não é a relação político-base, a questão é a relação base-político, né? A partir do momento que o político fere os princípios, a base tem que puxar a orelha dele, né? Bom, A bom, base tem que ficar atenta, né? E feriu de novo, e desalinhou, e andou para um lado que não deveria andar, nós não queremos esse político mais como nosso representante, né? Eu tenho pessoas que me apoiaram na campanha de 2018 e que foram taxativas. Olha, qualquer suspeita, qualquer tipo de notícia, qualquer escândalo de corrupção envolvendo o seu nome, não conte mais com a gente. Você é um cara legal, conhece desde criança, desde adolescente, conhece sua família, conhece sua empresa, conhece seus negócios, conhece sua casa, mas não conte com a gente nessa confiança política, né? Porque nós uhum, temos alguém que seja extremamente zeloso pela ética, pela transparência, que combate a corrupção. Então, é mais entendi. relação base política do que a político base, né? É a base que tem que vigiar o político, né? O patrão é o povo. Todo poder emana, Uhum. né? Quem tem que vigiar é o patrão, né? Quem tem que Boa. acompanhar o trabalho, quem tem que fiscalizar o trabalho, quem tem que cobrar o trabalho é o patrão. E como é que nós fazemos isso, deputado? Como é que nós puxamos a orelha aí dos representantes políticos aí? Redes sociais, né? Redes sociais é uma forma de acompanhar de perto o trabalho, entrando no próprio site da Câmara e outros sites de transparência que existem, acompanhando votações sistemáticas importantes, como, por exemplo, ano passado, a reforma da Previdência, na esfera econômica Uhum. fiscal, como a votação do pacote anticrime na esfera de corrupção. Né? Poxa, o parlamentar que vota contra o pacote anticrime, eu, eu, eu como cidadão, quero uma pauta anticorrupção. Se o parlamentar vota contra o anticrime, ele está votando para facilitar a corrupção. Então, há um desalinhamento. Né? Então, é dessa forma que há esse acompanhamento. Ótimo, ótimo. Muito bom o irmão me ensinar isso, porque aí nós vamos aprendendo aqui como fazer a nossa parte também, né? Deputado, nós temos aqui 15 minutos para nós finalizarmos. Eu sei que o irmão tem compromisso aí em Brasília, já falou. Nós temos aí hoje, salvo engano, depois podemos marcar uma outra conversa, um outro bate-papo, vai Será? ser um prazer. Mas nós temos aí hoje, salvo engano, se eu estiver errado, o irmão me corrija, a nomeação do novo ministro da Justiça, que será um pastor presbiteriano. Ele, o ministro André Mendonça, já era ministro da AGU. Né? É importante o pessoal saber disso. Já era ministro da Advocacia Geral da União. Ele é concursado na AGU desde 2000. Então, ele é um servidor de carreira já há 20 anos da Advocacia Geral da União.
teve um desenvolvimento de carreira assim, com muito brilhantismo, com muita competência, né, e chegou a ser, então, o chefe da AGU, né, o ministro da AGU nomeado pelo presidente Bolsonaro no ano passado. Nesse 1 ano e meio de governo, quase 1 ano e meio, ele se mostrou assim, muito habilidoso na condução da AGU. Né? Um trâmite muito bom no Supremo, que é importante. A AGU, para quem não sabe, a Advocacia Geral da União, é como se fosse assim o advogado de defesa do governo. Né? Então, se alguém ataca o governo, a AGU defende o governo. Né? A AGU defende os interesses do governo perante o poder judiciário. Né? Então, ele mostrou assim, esse trabalho de forma muito competente e pelo espaço deixado pela renúncia, que tem a nossa admiração também pelo trabalho que fez aí pelo Brasil. Saiu, bola para frente, vamos focar aqui no nosso país, no Brasil. Né? Nós estamos aqui para melhorar o Brasil. Então, o presidente tem que escolher novo ministro. Acho que a escolha foi acertada, porque também não tem tanto tempo assim para conhecer novas pessoas, para avaliar novos nomes, novos currículos. Tem que ser alguém com certo relacionamento, uma certa proximidade. E aí se definiu, então, o nome do ministro André Mendonça, que sai da AGU e vai assumir agora o Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Então, esse novo ministro, ele está alinhado ao governo Bolsonaro, ele está alinhado às pautas aí do governo federal. Sim, está alinhado, né? Obrigado. Já era ministro, né? E não teve nenhum momento que eu me lembre nesses últimos 1 ano e meio que teve qualquer tipo de desalinhamento da parte dele com o presidente. Pelo contrário, acho que por ser advogado já da União, defender os interesses do governo, acho que se prova o alinhamento. Né? E ele, na sua opinião, vai ter um bom trâmite aí, também no centrão, na esquerda, onde que ele precisa ter habilidade? O ministro, ele tem que ter sua competência técnica, ou seja, ele precisa saber gerir ali o seu ministério, né? Ele precisa saber, conhecer do que se trata o ministério, né? Mas ele também precisa ter um lado político, né? Precisa ter um lado de relacionamento, né? Porque o ministro acaba se relacionando com o Congresso, se relacionando com a sociedade civil, se relacionando com a imprensa. Né? Então ele precisa saber, isso André Mendonça, na minha opinião, tem as virtudes necessárias para fazer um bom trabalho à frente do Ministério da Justiça. Obviamente, o desafio é. Amém. Deputado, está me ouvindo? Travou um pouco aqui. Eu não estou ouvindo o irmão. Deixa eu aqui ver se isso, mas saiu, deve entrar novamente. Bem, irmãos, nós temos 10 minutos para terminar. É uma conversa muito boa, uma conversa muito boa. Eu vou chamar novamente o deputado. Está sem áudio, deputado. Vou chamá-lo novamente. Deve ter travado lá a sua conexão. Segura aí, travou. Segura aí que nós vamos retomar e vamos finalizar também. Que conversa boa. Faltou o áudio dele nessa última declaração aí do ministro. Vamos tentar pegar aqui novamente. Estou aguardando a conexão dele. E gostaria de recomendar aos irmãos que sigam o deputado e observem
o seu trabalho. Deputado, voltamos. Deixa eu ver se nós temos o áudio. Pode falar, deputado. Não temos o áudio. Estou vendo o irmão, mas eu não estou tendo o seu áudio. Está travando. Ok. Bom, se alguém tiver o áudio, eu não estou conseguindo te ouvir, deputado. Só não ouve também, né? Ok. Eu vou fazer o seguinte, vai sair de novo, ok. Porque se eu desligar aqui, aí acaba. Mas o irmão tente aí novamente. Irmãos, se nós não conseguimos voltar com o deputado, eu queria encerrar nesses 10 minutos que nós temos aqui para compartilhar com você. Ele deve colocar o fone lá, tentar, né? Tava uma conversa tão boa. É difícil a gente ter um acesso assim a um deputado, especialmente alguém que é cristão, de família. Eu quero dizer isso. Ele vai colocar ali agora. Vamos tentar novamente. Ok. Ok. Ele vai colocar o fone. Essas coisas são resistidas mesmo. Nós temos que orar sempre para todas as coisas. Vamos chamá-lo novamente. Vamos ver se ele consegue agora ter o áudio. Vamos esperá-lo entrar. Bem, de toda maneira, eu quero que você saiba que o nosso encargo aqui sempre é pelo reino de Deus e pela palavra. Você vê em vários lugares da Bíblia que homens e mulheres de Deus, eles tiveram que estar nesse lugar que eu considero um ministério. Está aqui novamente o deputado, deixa eu chamá-lo, vamos ver se é possível. Se não for, nós voltamos uma outra ocasião, marcamos um outro bate-papo, só para encerrar de uma maneira honrosa. Aleluia, E aí, pastor? aleluia. Ah, glória a Deus, agora voltou. Maravilha. Está travando um pouco, deputado. Nós temos aqui só mais 5 minutos. Eu queria agradecer sua atenção, sua disposição, e dizer e testemunhar para todos aqui que o irmão é uma pessoa muito acessível. Quero agradecer sua pronta resposta, sempre que solicitado. Você é muito atencioso conosco. Então, quero te agradecer e abençoar aí o seu trabalho e orar, né, para que Deus lhe conceda cada vez mais graça, sabedoria, experiência, né, que é o seu primeiro mandato, mas nós já estamos vendo muito bem sucedido. Nós aqui da Videira e da Vinha procuramos desenvolver um relacionamento político dentro, não simplesmente dentro da campanha, principalmente fora dela. Nós temos alguns valores aqui do Ministério, né, da Videira e da Vinha, não permitimos que o político faça uso do microfone durante a campanha, não autorizamos que ele pregue em nenhuma das nossas igrejas durante a campanha, e nós procuramos desenvolver esse relacionamento. E da minha parte, falo aqui em nome da Vinha de Minas Gerais, somos mais de 70 igrejas em 70 cidades aqui dos municípios de Minas Gerais, e nós temos um encargo por todo esse estado. Nosso encargo é por cada um dos 853 municípios. E contamos que os irmãos que têm esse chamado ao ministério político se inspirem em pessoas bem-sucedidas, pessoas sérias e que dão testemunho cristão aí em Brasília, aqui na Câmara Estadual ou mesmo na Municipal. Então, deputado, eu quero agradecer, eu quero orar pelo irmão e encerrar esse nosso tempo. Nós temos aí 5 minutos e vamos ter que voltar uma outra vez para a gente falar mais sobre esse assunto e continuar desenvolvendo o nosso trabalho aí, da nossa parte aqui, como igreja e ministério, e da parte aí também do Ministério Político dos Irmãos. Amém? Prazer. Eu só quero, bem breve, relembrar o versículo que deixei aqui mais cedo, Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. O reino do mundo se tornou nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará
para todo sempre. Né? Há um processo de mudança no mundo, pastor. Eu creio. Né? Eu creio que Deus tem levantado a igreja, Deus tem levantado homens e mulheres ao redor do mundo para, através da mensagem do Evangelho, não apenas no ministério pastoral, que nós acreditamos, sabemos a sua importância e sabemos honrar, e parabéns pelo trabalho, mas também o ministério político, o ministério econômico, o ministério de professores, de médicos, de profissionais de segurança pública, e tantos outros ministérios, para transformar o mundo, né? Para redimir o mundo. Né? O mundo, os reinos do mundo se tornaram do Senhor. Esse é o final da história. Nós não estamos no final, né? Nós estamos no caminho. Né? E eu creio que Amém. Deus quer usar a igreja, Deus quer usar os santos dessa terra, né, para esse processo de transformação. Amém. Depois, deputado, medite sobre isso. Tem uma coisa que está acontecendo agora, pode ser para uma nossa próxima conversa. Essa conversa aqui foi mais para uma instrução política partidária, né? Do que qualquer outra coisa. Eu agradeço aí, porque é um canal importante para a gente aprender mais sobre isso. Mas uma coisa que tem acontecido agora que nunca houve em nenhuma época é essa ingerência dos governos na vida do cidadão. E sabemos que isso, já que o irmão tocou aí no final da história, aonde que isso vai culminar, né? Um governo aí a nível mundial. Então, depois eu queria em outra ocasião ouvir o irmão sobre isso, porque o que está acontecendo agora, apesar da pandemia, as pandemias, as epidemias sempre existiram, não é a primeira vez, gripe espanhola, peste negra, matou muito mais do que coronavírus. Agora, o que não houve, em nenhuma outra época, nem na peste negra, das piores pragas aí da Europa, dizimou 1/3 da Europa, uma intervenção política na vida das pessoas, a ponto de trancar, né, milhões, 3 bilhões de pessoas estão trancadas nas suas casas nesse período. Quer dizer, uma influência que nós nunca imaginamos que um político seja o prefeito aqui da cidade de Minas Gerais, né? Nós temos aqui a cidade de Gonçalves, Minas Gerais, 1.000 e poucos habitantes, que simplesmente aboliu todos os cultos, a Igreja Católica fechou, nós temos uma igreja lá, também está fechada e as pessoas estão trancadas dentro de casa. Então, meus irmãos, nós precisamos de gente aí, nessas cadeiras, que nos representa e que tem uma voz político-partidária alinhado com os valores cristãos e que tenha ousadia e coragem de se posicionar. E o deputado, quero elogiar aqui publicamente o nosso governador, Romeu Zema, por se posicionar. Sabemos que tradicionalmente o mineiro, né, fica aí geralmente observando, como dizem de nós, né, comendo pelas beiradas, mas olha, o governador cresceu muito no meu conceito, ele podia ficar ali em cima do muro, fazendo aí, abre aspas, a antiga política mineira, mas ao se posicionar, eu vi o pronunciamento dele ontem, gostei, e na minha opinião, quem se posiciona vai apanhar sim, vai, mas também tem coragem de ter esse posicionamento. Eu fico feliz de que o irmão é dessa base, representa aí o nosso governador e que vai ter graça e favor para ir cada vez mais longe, em nome de Jesus. Amém, pastor. Obrigado. Amém? Vamos orar então, e você tem trabalho aí pela frente também, nós temos 1 minuto aqui. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse compartilhar com o meu irmão, pastor e deputado federal Lucas Gonzalez. Eu oro pela sua família, pela sua esposa, seus filhos. Eu oro, Senhor, para que ele tenha graça nesse ministério que o Senhor deu a ele. Esse ministério em Brasília, Senhor, esse ministério político. Dá a ele fortes e firmes convicções. Senhor, e ao abrir da sua boca, algo sobrenatural aconteça. De modo, Senhor, que ele seja ouvido, não somente pelos seus colegas, mas dê a ele uma voz.
Senhor, a palavra de Deus diz que a fé tem uma voz. Eu criei, por isso eu falei. Dê para ele uma estrutura clara de raciocínio, de pensamentos, de definições, para que ele possa representar bem e cada dia melhor, Senhor, cada um desses eleitores para a glória de Jesus. Nós o abençoamos em nome de Jesus.